Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 24, que é um dos capítulos bem importantes aqui da história de Abraão, que nós já começamos a ver em capítulos anteriores. Então aqui vamos ver Abraão quando ele manda um servo seu buscar uma mulher para Isaque. Então vamos estudar e meditar neste capítulo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me oriente e me dê sabedoria nesta hora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O capítulo 24 trata do... Esse capítulo é bem longo e trata sobre a busca de Abraão para com o objetivo de encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Então começa dizendo assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas tu irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Ou seja, aqui nessa parte inicial do capítulo 24, nós estamos vendo que essa narrativa ela começa com Abraão já idoso, bem avançado em idade, preocupado com o futuro de seu filho Isaque. Por quê? Porque Abraão estava habitando na terra que foi prometida por Deus, ele já tinha saído da sua parentela, ele estava distante da sua parentela, porque sua parentela toda ficou lá em Ur dos Caldeus, e agora ele estava habitando aqui na terra de Canaã, já com seu filho, promessa de Deus, o filho Isaque, e aqui ele está preocupado com o futuro, com a descendência. Isaque já estava na época de se casar. Então o que é que ele faz? Ele chama um servo dele, né? Porque aqui ele chama o seu servo mais antigo, né? O mordomo lá da sua casa. Mas ele pede ao mordomo, a esse servo antigo, para fazer um juramento, jurar que ele não tomaria uma esposa para Isaque, que das terras cananeias, ou seja, das terras ali próximo onde ele estava habitante, mas sim da parentela dele. Então, com uma responsabilidade tão importante, o servo dele partiria para a terra de Canaã, para a terra de Ur dos Caldeus, a terra de origem de Abraão, para ir lá tomar uma esposa para Isaque. Então, e Abraão pede àquele servo dele para jurar, e ele pede para colocar a mão dele debaixo da coxa dele para jurar que ele não iria tomar uma esposa para Isaque que não fosse da terra dele, dos parentes, da parentela dele. Então no versículo 10 diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar a água, e disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão,
Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Ou seja, o servo de Abraão parte nessa jornada em busca dessa esposa para o filho de Abraão, Isaque, e quando ele chega na cidade de Naor, ou seja, já justamente na região do Ur dos Caldeus, ele se ajoelha fora da cidade, junto a um lugar onde tinha um cântaro, uma pé, onde estava, ele diz assim, que estou ao pé da fonte de água, ou seja, um cântaro, não é? Onde ali as moças da cidade iam até aquele local para buscar água. E ele pede a Deus, ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus que aquela moça, que ele pedisse água para ele e para os camelos, que a moça que respondesse assim, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja esta a que foi designada para o teu servo Isaque. Ou seja, o servo de Abraão, ele faz uma oração pedindo a Deus que Deus mostre a ele aquela mulher que seria a futura esposa de Isaque. Então, no versículo 15, diz assim, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa, de aparência virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo, o empregado de Abraão, saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro? E ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a ele de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente para saber se teria o Senhor levado um bom termo à sua jornada ou não. No versículo 22, tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou, de quem és, filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Então, aqui o servo de Abraão chega na cidade de Naor, fora da cidade, onde tem um cântaro, né? Onde tem ali uma fonte que jorrava água, onde ali as moças da cidade iam buscar água, né? Para beber. E ali, ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus que aquela moça, que quando ele pedisse água, a moça prontamente desse de beber a ele e também oferecesse a água para os camelos. Então ali aquela moça era a que Deus tinha enviado. Então ele está lá, quando chega essa moça muito bonita, jovem, formosa, virgem, chamada Rebeca, chega para retirar água do poço. E quando ela está para retirar água do poço, esse servo de Abraão chega perto dela e pede água para beber. E ela prontamente dá água para ele e também oferece a água para os camelos. Da mesma forma, tudo que ele tinha pedido a Deus como resposta de oração foi justamente o que aconteceu. A moça Rebeca, quando chega lá, faz justamente isso. Dá água para ele beber e também oferece água para os camelos. Então aí ele vê que realmente foi a moça que
que Deus está mandando. Inclusive, ele pergunta de quem ela é filha, e ela diz que é filha de Betuel. Filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a luz a Naor. Ou seja, ela está dizendo que é da parentela de Abraão. E no versículo 28 diz assim, e ele, quando ele vê essa resposta dela, então o servo de Abraão diz, é essa, né? E aí ele se oferece para se hospedar na casa dela. Aí no versículo 28 diz assim, e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhes disse, entra, bendito do Senhor, por que estáis aí fora? Pois já preparei a casa e um lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto, deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe, dize. Então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhes ovelhas, bois, prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentas. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Ou seja, aqui o servo de Abraão conta toda a história a esse irmão de Rebeca que recebeu ele lá na casa dos pais dela. E no versículo 40 ele diz, ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o anjo e levará um bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado o meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Então ele está contando tudo o que aconteceu, ou seja, que Sara teve um filho chamado Isaac e Abraão depois agora já estava precisando de uma esposa para Isaac, então pede a ele, o servo, para que ele vá na parentela dele, de Abraão, e ali eles tomem uma pessoa da família de Abraão para ele levar de volta para dar como esposa para Isaac. No capítulo 42 diz assim, hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo. Ou seja, ele começa a contar tudo o que ele disse, né? Quando ele chegou na fonte, ele pediu uma oração a Deus e Deus revelou a ele justamente do mesmo jeito que ele pediu. Ele pediu que uma moça chegasse lá e pedisse, ele ia pedir água, a moça ia dar água para ele e ia oferecer água para os camelos. E aqui ele está contando tudo o que ele pensou aconteceu. Então, no versículo 42, ele diz, hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Aí no 45 ele diz, considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desde a fonte tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? E ela respondeu, filha de Betuel, filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Ou seja, aqui ele conta tudo o que aconteceu. Então, no versículo 50, responderam Labão e Betuel, ou seja, Labão, irmão de Rebeca, e Betuel, seu pai. E disseram, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma ela e vai-te, e seja ela a mulher
do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, o irmão de Rebeca e o pai de Rebeca, chamado Betuel, combinam, recebem aquele servo de Abraão, onde ele conta toda a sua história, que ele estava ali com o propósito de fazer o que o senhor dele, Abraão, tinha mandado ele fazer, ou seja, de reconhecer alguém da família de Abraão e levar essa pessoa, essa mulher, essa moça, da parentela dele, e que ele levasse de volta para Abraão, para que ela pudesse ser esposa do seu filho Isaque, né? E aí o servo conta tudo o que aconteceu. Ele pediu um sinal a Deus em oração e Deus mostrou. E no versículo 52 diz assim: tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda alguns dias conosco, pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Aí disseram: chamemos a moça e ouçamos o que ela diz. Queres ir com este homem? Perguntam a Rebeca. E ela responde: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e o servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram aquele homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Então aqui nós vimos que o servo, aquele servo que fez um juramento lá a Abraão, né, colocou a mão dele na costa de Abraão, jurando a Abraão que ele ia encontrar, só ia levar a moça quando ele tivesse certeza que aquela moça era da parentela de Abraão, para que pudesse levar até Abraão para ser a mulher de Isaque. Então aqui ele já chegou na cidade de Naor, e ali na fonte onde ele chega, ele pede um sinal a Deus, e Deus dá o sinal a ele, né? Onde ele pede: Senhor, se for do teu agrado, que a moça que eu pedi água, que ela me dê água e ofereça também para os meus camelos. E quando Rebeca chega naquela fonte, é justamente isso que ela faz. Ele pede água e ela dá água a ele e também oferece água para os camelos. Ali ele tem a certeza que é aquela mulher, aquela moça que Deus estava mandando para que ele pudesse conversar com ela e com seus pais e pudesse levá-la para ser a esposa de Isaque. Então, aqui nesse capítulo 24, nós vemos uma história de amor e fé, né? Onde a providência divina guia os destinos desses personagens aqui, e onde a obediência à vontade de Deus é recompensada com bênçãos inimagináveis, né? Porque é um capítulo aqui que nos convida a refletir sobre a importância da confiança em Deus e a reconhecer que Ele está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Porque aqui nós vimos que Ele aqui traçou todo o trajeto daquele homem, aquele servo de Abraão, para vir justamente parar naquela fonte, e naquela fonte Ele deu a resposta de oração para o servo de Abraão. E aí o servo de Abraão vê que ali ele está diante daquela moça, aquela moça é família de Abraão. Ele confirma que ela é a moça que ele deve levá-la para Abraão, mas ele vai lá conversar com os pais dela, conversa com o irmão dela, chamado Labão, e também com seu pai, Betuel. E ali ele conta toda a história para eles, e eles ali confirmam que ela é a pessoa certa que deve ir com ele de volta para ser a esposa de Isaque. E a partir do versículo 62, nós vamos ver esse encontro de Rebeca com Isaque. Aí diz assim: ora,
Isaac vinha de caminho de Berlaai Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, ou seja, aquele servo que vinha com ela. Disse, também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac, então, conduziu a Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele, e ali ele tomou Rebeca e esta lhe foi por mulher. Ou seja, ali foi o casamento de Isaac e Rebeca. Ele a amou, assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Então ali, logo após, a morte de Sara, Isaac, Abraão, seu pai, o pai de Isaac, providencia logo uma jovem para casar-se com Isaac, até para consolar ele da morte de sua mãe. E aqui nós vimos no capítulo 24 toda tudo o que aconteceu, ou seja, Abraão manda seu empregado, seu servo, até a Ur dos caldeus, lá na terra dele, na terra da sua parentela, para que ele pudesse tomar uma mulher, para que ele viesse, essa moça viesse e pudesse casar com seu filho. E aqui nós vimos, a partir do versículo 62, nós vimos o encontro, de Rebeca com Isaac, o encontro de Rebeca aqui, nós vimos que é um momento emocionante, porque ela vem com o servo, e ali ela de longe, ela avista a Isaac, e ali pergunta quem é, Então, o servo diz, é ele, o meu senhor, e ali tem um encontro deles dois, e ali depois eles se casam, na tenda de Sara, onde a tenda era de Sara, e ali ocorre o casamento dos dois. Então aqui nós vemos no capítulo 24 essa história de amor, entre Isaac e Rebeca, mas tudo foi com orientação de Deus, porque primeiro o encontro, esse casamento de Isaac e Rebeca, mostra que foi um momento culminante aqui dessa história, marcada pela reunião desses dois protagonistas, que começa com Isaac, que havia partido da região de Berlaor, onde estava morando, e agora ele estava no campo. E ao entardecer, Isaac já era um homem que carregava consigo a promessa de Deus para sua descendência, e ele estava esperando a chegada de sua futura esposa, que o servo de Abraão havia ido buscar. Ou seja, Isaac sabia que a qualquer momento podia chegar até ele essa moça que o servo de Abraão tinha ido lá buscar, lá na parentela deles, lá na região de Ur dos caldeus. E ali Isaac estava ao entardecer, e de repente ele ao levantar os olhos, ele avista Rebeca pela primeira vez, Ele a vê à distância no campo. E Rebeca, por sua vez, percebe Isaac, e ao descer do camelo, pergunta ao servo, quem é aquele homem que vem ali? Então o servo relata a identidade de Isaac e a de Rebeca também, informando a Isaac que ela era a pessoa que ele tinha encontrado. E ali, e aí o texto nos diz, que Rebeca imediatamente, quando vê Isaac, cobre o rosto com um gesto de modéstia e respeito, desce do camelo. E o encontro de Isaac e Rebeca é repleto de simbolismo e significado, porque isso representa não apenas a reunião de dois indivíduos, mas também a concretização das promessas de Deus. Isaac era o filho da promessa, então a descendência de Isaac
ia dar continuidade àquela promessa que Deus tinha dado ao seu pai, a Abraão. Então, o encontro de Isaac e Rebeca, que era o filho da promessa, né? Quando ele encontra sua esposa escolhida por Deus, então essa união é vista como parte do cumprimento das promessas feitas a Abraão. Então, o casamento de Isaac e Rebeca é descrito aqui de forma simples. Diz que ele chega e eles vão para a tenda onde Sara habitava, e ali é feito o casamento entre eles, né? Ou seja, eles entram na tenda de Sara, a mãe de Isaac, e ali Isaac recebe Rebeca como sua esposa. Então, e o texto nos fala que ele amou, que ele a amou, né? Então, a gente vê que o casamento de Isaac e Rebeca também nos lembra a importância da família na cultura daquela época, né? Porque assim que Sara morreu, Abraão, ele providenciou logo uma esposa para seu filho, para Isaac, né? Porque a tenda de Sara era de grande significado, e o casamento de Isaac e Rebeca ali aconteceu justamente nesse contexto familiar, porque isso destaca a continuidade da linhagem de Abraão e o papel da família na preservação da fé e da herança espiritual. Então, o casamento de Isaac e Rebeca, ele se tornando um casal unido por Deus, né? Isso significa dizer que a promessa de Deus estava sendo cumprida, né? Porque isso representa não apenas a união de um casal, mas também o cumprimento das promessas de Deus e a continuidade da fé e da herança espiritual da família de Abraão. Abraão, acho que ali estava ele contente, alegre, porque ele estava vendo realmente o cumprimento da promessa de Deus. É um testemunho da fidelidade de Deus em guiar os passos de seu povo e cumprir suas promessas ao longo da história, né? Porque Abraão viu a promessa de Deus ali sendo cumprida. Então, nós temos que ver aqui com essa história, né, que Deus cumpre a sua promessa, né? Então, o que é que nós podemos refletir a respeito desse capítulo 24? Que nós devemos sempre buscar pela orientação divina em decisões importantes. Assim como Abraão, ele teve essa decisão de mandar aquele servo em busca, né, na sua parentela, a buscar essa moça, essa jovem, para se casar com seu filho, né? Então, mas ele chama o seu servo, e seu servo também é um homem de Deus, porque também ele é guiado pelo Espírito de Deus para reconhecer a moça certa. É tanto que ele ora a Deus, quando ele chega na fonte, ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus que ele mostre qual moça é a certa, qual aquela que realmente... Ele pede uma prova e Deus dá a prova. Ele pede para que a moça a qual ele pedir água, ela também ofereça água para ele dê água a ele e ofereça água para os seus camelos. E da mesma forma que ele pede esse teste, ele faz esse teste, ele pede essa prova a Deus e Deus concede, né? E acontece do jeito que ele pede. Então, um motivo de... outro motivo de oração também na nossa vida é esse. É pedir sempre a Deus que Ele nos oriente, né? Quando a gente tiver algo para fazer, alguma decisão para tomar, sempre pedir a Deus, né? Se possível, Ele nos dê uma resposta, né? Então, a gente viu aqui que a providência de Deus, ela está sempre ali, certa, né? Nas nossas decisões, quando nós nos encaminhamos para Ele, os nossos pedidos, as nossas decisões, é Ele que vem nos dar uma orientação, assim como foi com aquele servo de Abraão, assim como foi a resposta de Abraão em trazer aquela jovem, né? Então foi tudo caminhando, tudo segundo a direção de Deus, e tudo foi traçado tão perfeito que logo, logo o servo de Abraão estava de volta, trazendo para Isaac a sua esposa e o cumprimento da promessa de Deus. Amém?